Então, boa tarde a todos, somos todos bem-vindos desse ambiente harmonioso que tanto nos beneficia, não é? Então, será o nosso momento de buscarmos o conhecimento e os recursos que o mundo maior possa dispor em nosso favor. Nós ajudamos-nos através da oração, que é um processo, não é, de harmonia interior. Então, conversemos com Jesus e digamos-lhe: amigo celeste, nestes breves momentos em que te buscamos, abrimos as nossas almas à intercessão divina, para nos asserenarmos e fruirmos da tua doce paz. Vem ter conosco, Senhor, para o alívio das nossas tensões e ajustar-nos para assimilarmos os conhecimentos libertadores que aqui viemos buscar. Na certeza da tua presença, em nome do Senhor, abrimos a atividade desta tarde. Que assim seja. Muito bem. Devem ter notado ali que o título do nosso estudo de hoje é O Princípio das Coisas. Por que propomos este tipo de estudos que passaremos a desenvolver? É porque é necessário conhecermos melhor a doutrina espírita e o conteúdo doutrinário, a filosofia espírita, ela está neste livro, o Livro dos Espíritos, não é? 1018 questões, perguntas, que respondem a todos os anseios da alma humana. Então, nós precisamos, para os que estudam o ESD, não será nada de novidade. Mas nós todos aprendemos através das repetições, não é? Dos conceitos. Por que isto? Porque nós precisamos estruturar uma fé com base no conhecimento, não é? Porque o conhecimento leva ao entendimento das circunstâncias pelas quais nós estamos passando. E aí nós vemos, para que nós vejamos Deus, a sua justiça e o seu amor permanentemente trabalhando em prol do nosso bem-estar e da nossa felicidade. Então precisamos, de vez em quando, repassar, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo é a parte evangélica, está dita no nome, né? A parte moral, propriamente dita. E o conhecimento real da doutrina está no Livro dos Espíritos. Por isso é que nós vamos trazer no decurso deste ano, em alguns momentos, trechos do Livro dos Espíritos para solidificarmos o nosso conhecimento. É com este propósito, né? Porque por que há tanto sofrimento na Terra, né? É que nós desconhecemos o princípio das coisas, os fundamentos, não é? A composição que nos situe no cenário da vida, diríamos assim, né? E nós negligenciamos a busca desse conhecimento, especialmente esse conhecimento de nós mesmos, que é fundamental. Nós vivemos mais voltados para o exterior do que para o interior. É verdade ou é exagero? Mais para o exterior, né? Porque é no dia a dia que nós temos que nos movimentar e buscar
atender aos nossos interesses. Então, é normal, né? Mas Jesus já nos dizia assim, ó, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. O resto vem depois. Tendo Deus no coração, né, a gente muda, não é, o campo irradiante e tudo se ajusta de acordo com o que nos será justo alcançar, não é? Muito bem. Então, nós não damos lá muita importância para esse buscar primeiro o reino de Deus, né? E acredito que basicamente é porque nós não encontrávamos uma filosofia religiosa que nos instruísse convenientemente. Muito obrigado, presidente. O senhor é gentil, generoso. Eu agradeço. Então, nós não encontrávamos essa filosofia esclarecedora que hoje nós temos na doutrina espírita, né? As religiões, elas se fixam, as de grande massa, se fixam mais no culto externo, né? Nos rituais, na resolução das questões materiais, né? Mas não ensinam, praticamente, na real, né? Eles não ensinam a pensar moralmente, vamos dizer assim. É só fazer o que previamente está lá recomendado e se está salvo, não é? Muito bem. Isto não basta para adquirirmos uma fé sólida em Deus, porque nós temos que o porquê das coisas, não é? Nós temos necessidade de saber por que as coisas nos acontecem, por que estamos expostos dessa ou daquela maneira que parece ser um caos, mas muito bem. Mas então, se apresenta-se na atualidade a doutrina espírita com essa fé raciocinada, né? Apresentando-nos ideias, propostas lógicas, claras, né? Porque caminha ao lado da ciência, não é mesmo? Esse é o meio único que nós é um meio que não vai apresentar este lado vulnerável para que nós nos atiremos no materialismo, não é? Na indiferença, não é? Então, o Espiritismo é uma luz que nós carregamos para iluminar a nossa consciência. E quem acende uma luz, ilumina-se primeiro, não é? Quem carrega uma luz, tem claridade diante das vistas. Então é isso que nós temos que buscar, o conhecimento, que ele é a base de estruturação de uma fé robusta. Não é? Muito bem. Será, então, a questão do princípio das coisas? Será que nós chegaremos a conhecer o princípio das coisas? Isso é a questão número 17 deste livro aqui, não é? A resposta é não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Por quê, gente? Não é? No presente momento não é possível. Por quê? Porque o véu do conhecimento, ele se levanta à medida que nós evoluirmos, né? Porque ainda nos faltam atributos que ainda nós não conhecemos para abarcar, não é, novos conhecimentos de natureza superior. Ainda não temos, não é? Assim como no passado, no tempo lá do Velho Testamento, lá eles não tinham condições de saber, não é, que existia o oxigênio. As coisas que não enxergavam não eram perceptíveis, não sabiam de existência de átomos e coisas dessa ordem aí, não é? Então, tudo vem no tempo certo.
nós estamos num processo de evolução, né? Uma vez que Deus, que é a infinita justiça, Ele nos criou iguais, simples e ignorantes, não é? Todos nós, sem exceção, tivemos o mesmo ponto de partida, o mesmo princípio. Isso aí já dá para ver, olha, mas se houve esse princípio, não é? Como é que tem como é que somos diferentes, tão diferentes uns dos outros? Não é? É porque aí nós temos que introduzir a lei universal da reencarnação, não é? Que é explicativa a esse respeito, a esse aspecto, não é? Uns aproveitam mais, outros menos, não é? Nas sucessivas etapas reencarnatórias viemos diferentes, mas todos nós partimos do mesmo ponto. E aí a gente vê assim, ó, né? Um dos atributos de Deus é a infinita justiça. Aí a gente tem um exemplo de que realmente Ele é a infinita justiça. Porque Ele não teve preferências em criar esse ou aquele. Nós saímos das mãos do Criador de forma igual, sem nenhuma exceção, não é? E o universo, o que existe, princípio das coisas, não é? A origem de tudo está em dois elementos, o espírito e a matéria, e acima de tudo Deus, o Criador, não é? Então isso tudo o que existe é o que chamamos a Trindade universal. Existe Deus, existe o espírito, existe a matéria, não é? Então o espírito é um elemento inteligente do universo, a matéria, aquilo que Deus criou, partindo, né, de uma matriz genérica. Olha, como é que foi a criação do universo? Como é que Deus criou tudo isso? É porque Ele elaborou uma matriz básica, uma substância, da qual Ele tudo retirou, porque essa substância é suscetível de infinitas combinações. Dali surgiu então a terra, a pedra, o oxigênio, o ar, o sabor, o cheiro, tudo saiu de uma matriz básica. Isso é um conhecimento que a gente tem, não é? Agora, através da doutrina espírita, porque a gente vai reunindo elementos de composição, de um entendimento da realidade que nos cerca, e situando Deus, a infinita inteligência, obrando em tudo. E Ele, como é o nosso Pai, o nosso Criador, imagine, se Ele criou a matéria com as suas leis exatas, imagine para nós que somos filhos bem amados dEle, o quanto Ele não nos cuida e nos reserva. Então essa bondade divina, nós temos que avaliar sobre esse aspecto aí, não é? Da forma da criação, não é? E essa matéria, esse fluido, portanto, existe em estado que nós ignoramos, tal a diversidade dos arranjos que eles apresentam. Então é dessa maneira que Deus criou o universo, através de uma matriz básica, chamada um fluido, uma argamassa. Isso, essa argamassa é coisa de matéria, mas é apenas uma linguagem figurada para a gente entender de onde saiu tudo, não é? É assim que Deus criou, né? Então, a ciência diz que o nosso planeta, ele se destacou do Sol, não é? É assim que a gente aprende no colégio, não é? Se destacou do Sol. E quando o nosso planeta se esfriou, né, aí vem a revelação que os Espíritos nos trazem na sequência para entendermos a criação de Deus.
Quando a Terra esfriou, não é, fascículos, gotas de luz caíram sobre a Terra. Era o ponto inicial do futuro espírito que seríamos, né? Que se associando com a matéria, né? E tendo a propriedade, essa gotícula de luz diferenciada que vem, não é? Que será futuramente o espírito nosso, a origem da nossa criação, vamos dizer assim, não é? Ele tem a propriedade de gravar em si, não é? Aquilo que busca do lado de fora, né? Então, a estrutura da matéria, né? Quando caiu, essas gotas de luz caíram sobre o mundo material, começou a copiar depois nós vamos ver, aguarde, por que nós estamos entrando nesse tipo de dissertação. Já vamos dizer, é importante, né? Começou a copiar da matéria. Então, primeiramente, no elemento mineral, porque nós sabemos que os minerais, eles são formados por cristais, e os cristais têm os seus desenhos definidos, têm a sua estrutura. Então, aquela gota de luz começou a puxar a informação de uma estrutura, né? Depois, então, por que esse processo, vamos ver, não é? Porque ali, nesse instante, se iniciava a formação da organização daquilo que mais tarde será o corpo espiritual, ou o perispírito. Vejam como Deus vai escalonando gradativamente, porque se criou simples e ignorantes, há que ter todo um processo de engrandecimento, não é? Desta forma lucigênita que ele derramou sobre a Terra, né? Então, mais tarde, não é? Esse processo virá a formar o corpo espiritual, o nosso chamado perispírito, né? Então, criou simples e ignorantes do conhecimento, não é? Adquirindo nós atributos através, não é, da lei universal do progresso, porque tudo progride. Então, essa gotícula de luz que fez estágio no reino mineral, agora ampliada com o conhecimento de estruturação, passa a interagir com o reino vegetal e dar início à conquista da sensibilidade, através da movimentação da seiva, não é? Hoje, a ciência demonstra que as plantas sentem nossa vibração, não é? Um cientista inglês chamado Clive Baxter, né, ele fez, para provar isso aí, ele pegou um detector de mentiras e ligou os eletrodos na haste de uma planta, não é? Automaticamente, esse aparelho começou a registrar no gráfico como se fosse uma onda mental. A planta não tem sistema nervoso central, é lógico, né? Mas tem a seiva. Então ele fez um estudo detalhado e publicou um livro que ele intitulou As Plantas Comunicam-se Conosco. Claro que não é uma comunicação como seres humanos, né? Uma forma de interação, não é? Então, a partir deste livro, nós estamos colocando a ciência para ver para que a fé seja racional e lógica, nós temos que ter elementos aonde nos basear para crer numa tese, né? Numa proposta. Então, quando ele criou esse livro, de várias partes do mundo vieram depoimentos. As plantas colocadas dentro de casa de pessoas calmas, fraternas, são mais fortes e belas
do que aquelas que estão em casas de pessoas irritadiças, briguentas, não é? As plantas, então, teriam não apenas uma sensibilidade, mas também uma espécie de raciocínio seletivo, né? Não se sabe em que área da seiva isso estaria, né? Esse princípio espiritual, então, segue sua trajetória, aquela gotinha de luz que já passou no mineral, pegou a estruturação, passou pelo vegetal, imantou-se ao vegetal e ali captou as informações sobre sensibilidade. Aliás, tem plantas até, não sei, eu acho que alguém daqui conhece. Às vezes tem plantas que a gente coloca a mão, elas fecham, né? Ah, as plantas carnívoras, nós já estudamos isso no colégio, né? Como é o nome? Dioneia, parece, não é? Vai um bichinho ali dentro, elas fecham as pétalas, não é? É uma sensibilidade. A gente vê que aquele ser vivo já tem uma diferenciação, não é? Então são os diversos estágios, esse trânsito todo em que essa energia, essa futura energia pensante que é o espírito, tem que passar para chegar ao seu, pela lei do progresso, ao seu engrandecimento, né? Então, mais esse princípio espiritual segue pelo reino animal, que ali tem várias escalas zoológicas que daqui nós não vamos citar, porque nosso tempo é muito curto, não é? Então ele copia também coisas do reino animal, a circulação, não é? O sistema nervoso embrionário que começa e assim vai, né? Então, completando a formação desse corpo espiritual até que ele consiga atingir as faixas inaugurais da razão. Portanto, todos nós fomos criados iguais, simples e ignorantes, né? Mas será que a gente tem mesmo esse corpo espiritual? Aí vamos nos socorrer também das informações da ciência, né? Os seres vivos têm, né? Isso é comprovado pela kirliangrafia. O que é isso? É um processo que fotografa, né, o nosso campo de energia, o nosso modelo organizador biológico. Nós temos isso, não é? A forma. Nós temos uma forma e dentro desta, a forma, desculpe, não é? Nós temos esta forma, dentro desta forma, deste campo de energia, é que as células se aglutinam, seguindo as leis celulares, não é? Então, preenche isto com essa matéria aqui, ó, não é? Então, essa matéria é necessária para intelectualizar o princípio espiritual, não é? Para organizar a sensibilidade através dos organismos, do organismo material e dar oportunidade a que nós possamos nos manifestar. Então, não é? Então esse processo fotografa o nosso campo espiritual. Uma pessoa que teve amputada uma perna, ao passar por essa radiografia kirliangráfica, né, ela aparece com o corpo inteiro, não é? Embora a perna foi amputada, ali está marcado a presença do corpo espiritual, que é a forma, né? E que é aquilo que nós vamos vestir, que nós já estamos vestidos, quando sairmos do corpo físico. Nós temos aquele corpo formado desta forma, não é? Então, diante do que está exposto, né, já está na hora da gente deixar de lado a mitologia bíblica de que a espécie humana saiu de um barro que Deus modelou e soprou a vida, né? A grandeza de Deus está exaltada muito acima com esse processo milenar em que se atesta que cada um é criado igual, simples e ignorante, não é? A Bíblia diz formalmente também que a Terra não existia, ela foi tirada do nada, não é? E formada em 6 dias. Tudo é uma linguagem figurada. A Bíblia
merece o maior respeito possível. É um livro sagrado. O Evangelho segundo o Espiritismo é todo ele tirado do Novo Testamento, não é? Mas nós não aceitamos que a Bíblia seja o Velho Testamento, né? A palavra de Deus, por causa dos inúmeros erros. Isso aqui é um, né? A terra foi tirada do nada. Ali também está escrito que a terra era o centro da terra, do universo. E não é. Será que Deus teve um lapso de memória, um equívoco? Será que Deus se engana? Não, é a forma que nós interpretamos ao pé da letra as coisas, não é? Então nós estamos mudando porque nós temos que entender muitas coisas que acontecem conosco, porque, não é? O panorama geral aí, e não acharmos que Deus, ele é parcial, ele privilegia, tem preferências. Não, é tudo igual para todos, não é? Muito bem. Então, contra a evidência dos fatos, não há argumentos contrários possível, não é? Seguindo a voz da ciência, não é? Então, a formação da Terra, em vez de ser executada milagrosamente por Deus, em algumas horas, em 6 dias, como está ali, né? Na verdade são 6 eras que a geologia comprova, não é? Então, ele se realizou sempre pela vontade de Deus, né? Conforme a lei das forças da natureza, né? Nas leis eternas, onipotentes, que Deus estabeleceu para reger os mundos, sem derrogar, né? Sem destruir ou modificar as suas leis. Porque quando Deus cria, Ele cria perfeito. O ser perfeito faz coisas perfeitas. Não é? Não é mesmo? Muito bem. Então, essa verdadeira convicção, né, só se adquire pelo estudo, gente, pela reflexão, pela observação contínua, não tanto assistindo 2, 3 palestras, que são, por mais interessantes que sejam, e não descurando da sua capacidade instrutiva, formativa, socorrista, claro que não, né? Mas nós precisamos estudar. E até aqui a nossa casa cogita que a partir de março, abril, abrir inscrições para aqueles que queiram entrar mais nesse conhecimento. O que eu falei aqui, mas é a síntese da síntese. No estudo sistematizado da doutrina, nós discutimos, debatemos, duvidamos, conformamos. Ali é que nós vamos realmente adquirir essa convicção de que Deus está no comando. O que nos acontece é o de melhor para nós. Se passamos por problemas, não é? Tudo tem uma explicação, uma causa cujo efeito nós estamos sentindo. E é isso que nós precisamos descobrir, não é? Para não andar às tontas, não cair na depressão com tanta facilidade, para não enfermarmos também, não é? Porque não controlamos a conduta mental, que é importantíssimo. Passamos a entender o que é a energia do pensamento, tudo isso, e aí nós adquirimos essa tranquilidade interior que interage, não é? Que interage com o nosso organismo, não é? Subirmos na faixa vibratória, orar, mudar de onda mental é mudar de conteúdo mental, não é mesmo? Para nós vivenciarmos outras emoções. A mudança de pensamento também muda a nossa situação espiritual. Passamos a sintonizar com os bons espíritos. Então, esse é o nosso propósito de hoje. A necessidade de conhecermos, não é? De edificarmos, de estruturarmos
uma fé que sabe, não é uma fé que crê. Nós não cremos, nós sabemos, porque quem acredita, não é? Hoje, amanhã pode desacreditar. Aquilo que nós não acreditávamos no passado, hoje acreditamos que outros elementos vieram se somar, não é? Então é isso que nós precisamos, adquirir esta força interior para fazer frente a todas as dificuldades, a todas as turbulências, não é? Tribulações que a vida nos vem a apresentar para o nosso benefício, para o nosso crescimento, porque Deus é amor. Muito obrigado.